Desde que o Bitcoin começou a atingir novas máximas históricas, todos têm se perguntado quando vai começar a temporada das altcoins. Esse talvez seja um dos momentos mais esperados pela grande maioria do mercado. A dominância do Bitcoin começa a cair e o preço das altcoins explode. Alguns têm especulado que o fluxo que está entrando nos ETFs de Bitcoin Spot não encontrará seu caminho para o resto do mercado de criptomoedas. Mas existem mais detalhes para entender melhor como será essa rotação de dinheiro do Bitcoin para as altcoins. E hoje eu vou explicar o que é a temporada das altcoins, porque ainda não aconteceu, quando poderá começar, como saber que está começando e quais altcoins você precisa acompanhar. Mas antes de trazer esse conteúdo, eu quero pedir aquele seu like para fortalecer o alcance do vídeo e ajudar a chegar em mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal e chegou aqui de paraquedas, se inscreva agora mesmo e ative o sininho também para ajudar o Piteira. Semanalmente eu trago os melhores insights do mercado para você conseguir mudar de vida nesse ciclo de alta do mercado que está apenas começando. Então agora chega de lenga-lenga e bora pro conteúdo que é o que interessa. Não existe uma definição rígida do que é uma alt-season, quais suas características e sinais de começo e fim. De modo geral, chamamos de alt-season quando as altcoins, moedas alternativas ao Bitcoin, começam um movimento de alta sincronizado. Em outras palavras, é um período prolongado em que a maioria das altcoins supera significativamente o Bitcoin. O gráfico mais usado para perceber essa mudança no mercado é a dominância do Bitcoin, BTC.D, em relação a todo o mercado. No momento em que eu gravo esse vídeo, o gráfico aponta que a dominância do Bitcoin ainda está na região dos 54%. E em termos de comparação, esse percentual no auge do último ciclo de alta ficou um pouco abaixo dos 40%, indicando que ainda não começamos a temporada das altcoins. Isso é algo que pode ser facilmente medido também comparando o preço de uma altcoin com o Bitcoin. Por exemplo, Ethereum barra Bitcoin. Se você olhar para o par Bitcoin e a maioria das altcoins, você verá que algumas estão se saindo muito bem, como é o caso de Solana, que apresenta um crescimento no par Bitcoin há alguns meses muito excelente. Mas ainda não vimos uma grande corrida das altcoins. Ethereum é ainda o elefante branco na sala nesse sentido. Ela continua caindo em relação ao Bitcoin e não vemos uma mudança positiva em relação a isso ainda. E isso tem sido preocupante para muitos traders e investidores de criptomoedas, porque historicamente as altas do Bitcoin são seguidas por uma rotação para as altcoins. Em termos simples, depois que o Bitcoin sobe, os traders pegam uma parte dos seus lucros em Bitcoin e investem em altcoins, resultando em um período em que a maioria das altcoins superam o Bitcoin. Historicamente, esse capital começa a se mover para Ethereum e depois para outras altcoins de grande capitalização de mercado, depois para as altcoins de média capitalização de mercado e finalmente para as altcoins ainda menores, as famosas gemas. Essa rotação não é exata, mas segue a lógica que, à medida que os mercados continuam a subir, as pessoas tendem a investir em criptomoedas mais arriscadas, elas tendem a tomar mais risco. Em definição, essa é a real alt-season tão esperada por todos. Dessa vez, houve uma rotação mínima para o Ethereum, evidência pelo par Ethereum barra Bitcoin que mencionei anteriormente. Mais do que isso, parece que esses fluxos de capital ignoraram todas as outras altcoins de média e pequena capitalização de mercado e foram direto para a especulação de meme coins que tiveram um volume de negociação absurdo nos últimos meses, fazendo a capitalização de
de mercado bater na casa dos 65 bilhões de dólares. Como mencionei na introdução desse vídeo, alguns acreditam que o fluxo de dinheiro dos ETFs de Bitcoin Spot não serão transferidos para as altcoins. Na prática, é bastante possível que alguns investidores dos ETFs de Bitcoin Spot estejam sacando seus ganhos, depositando-os em uma exchange de criptomoedas, como a Coinbase, por exemplo, e comprando altcoins. Porém, a maioria dos investidores de ETFs do Bitcoin Spot não são investidores de varejo no sentido clássico, são investidores institucionais experientes. Isso significa que suas preferências por altcoins provavelmente serão muito diferentes das dos degenerados de altcoins, assim como nós. E talvez esse seja um motivo de ainda não ver um movimento de valorização generalizado nas altcoins. Um outro ponto é a falta de investidores do varejo entrando com força no mercado de criptomoedas. Algumas pesquisas têm mostrado que o varejo ainda não acordou para o novo ciclo de alta. Um indicativo disso é esse gráfico que mostra o volume de transações feitas pelo varejo na Coinbase. Perceba que no último ciclo o volume era pelo menos 4 vezes maior do que nós vemos agora, sem falar em outras métricas que ainda não apresentaram sinais de virada, como o número de pesquisas por termos relacionados a criptomoedas no Google e o número de downloads de aplicativos de exchanges aumentando, por exemplo. Essas métricas ainda estão muito abaixo dos níveis esperados com a entrada de novos investidores de varejo. Apenas como exemplo, no topo do ciclo de alta anterior, o aplicativo da Coinbase chegou no top 1 geral de aplicativo da Apple Store. Hoje é o número 32 entre os aplicativos de finanças. O momento chave para o início da alt-season é a entrada de novos investidores do varejo. Enquanto isso não acontecer, não veremos esse movimento, já que precisamos que novos investidores turbinem aportes em cripto para nós vermos aquela explosão. Diante disso, fica a pergunta: quando veremos a alt-season ser uma realidade, meu pitch? Mas antes de prosseguirmos, se você está aqui comigo até agora, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos brabos como esse, tá? Então, voltando, quando nós veremos a alt-season ser uma realidade? A resposta rápida é que virá quando houver investidores de varejo suficientes para as baleias agirem em direção às altcoins, impulsionando a compra dessas altcoins. Mas a resposta longa é um pouco mais complicado e exige voltar no tempo para entender como é que foi no ciclo anterior. É importante lembrar que o ciclo anterior teve uma grande influência da pandemia que nós tivemos, que não posso falar o nome, em que bilhões de pessoas estavam trancadas em casa, que a economia americana injetou dinheiro em larga escala, chegando ao absurdo de emitir apenas em 2020 22% de todos os dólares emitidos historicamente no mundo. Esses dois fatores com certeza influenciaram na especulação desenfreada de ativos mais arriscados, como criptomoedas no último ciclo. Hoje, o cenário não poderia ser mais diferente. Em quase todos os países, as taxas de juros são as mais altas em décadas. Em muitos países, a inflação ainda não foi controlada. Alguns países estão em recessão, com muitos outros próximos a isso. Francamente, é literalmente o oposto das condições que tínhamos durante a última temporada das altcoins. O lado bom disso é que quanto mais tempo essas condições continuarem, ficará mais fácil para governos e bancos centrais estimularem a economia. Isso significa que nós podemos estar muito próximos de onde estímulos fiscais e monetários sejam favoráveis para uma das maiores alt-season da história. E se o cenário de juros altos e a taxa de inflação persistirem, meu pitch, o que vai acontecer? Se isso acontecer, a próxima temporada das altcoins pode não ser tão grande quanto a maioria espera, o que é muito difícil acontecer. Resta acompanhar para ver qual será o rumo desse cenário. Uma coisa é certa, quando indicadores começarem a subir, como volume de negociação de varejo nas corretoras centralizadas, popularidade dos aplicativos
aplicativos de exchange de criptomoedas, buscas por termos relacionados a criptomoedas e um grande crescimento de métricas nos canais do YouTube sobre criptomoedas acontecer, sem sombra de dúvidas, a Alt-Season virá com força para fazer algumas moedas multiplicar 20, 50 até 100 vezes. Uma forma de ver todo esse cenário de forma mais didática é olhando para o ciclo de alta, tendo 4 fases principais. A primeira fase, que já foi superada, é a do renascimento. Os sinais do mercado de baixa ainda existem, mas eventualmente traz alguma esperança com novas narrativas que são sufocadas logo em seguida. Enquanto isso, os preços estão se recuperando silenciosamente. Nessa fase, os mais experientes percebem a mudança no mercado, mas a maioria das pessoas ainda não acredita que este seja o mercado em alta. Esse período representa muito bem o final do ano passado. Na fase 2, o mercado de alta fica mais evidente para a maioria das pessoas. Algumas criptomoedas ultrapassam suas máximas históricas, mas ainda não vemos investidores do varejo entrando com força no mercado. Nessa fase, seu portfólio está crescendo e você sente que ainda não tem moedas suficientes para mudar de vida. Todos os seus amigos de cripto estão ganhando dinheiro e os influencers mais conhecidos estão chilando suas moedinhas mágicas da internet. Como você pode perceber, esse é o momento em que estamos vivendo agora, tá? A terceira fase, ou fase de euforia, é o momento em que o varejo entra de cabeça no mercado, com os 3 pés. Tudo o que você possui no portfólio ultrapassa os recordes históricos. Agora, novas narrativas surgem diariamente. O mercado fica eufórico com um anúncio de fundos de 500 milhões de dólares feitos por VCs e empresas captando milhões todas as semanas. Criptomoedas voltam às capas de revistas e manchetes de notícias na Forbes, Bloomberg, CNBC, enfim. Todos amam, todos são apaixonados por criptomoeda. E a última fase é ainda mais insana. No último estágio já estamos prestes a voltar para um mercado de baixa, mas a maioria não percebe isso. Atleta, jogador de futebol, artista, enfim, começam a assinar contratos milionários com grandes corretoras. Cripto está na boca de todo mundo e o sentimento é de alta infinita. Mas isso dura pouco tempo. E se até esse momento você ainda não realizou lucro, você corre um sério risco de ver todo o seu portfólio derreter. Perceba que todas essas fases mais insanas do mercado, onde se encontra as maiores oportunidades de multiplicar o patrimônio em dezenas de vezes, só começa quando o varejo chega no mercado. É aí que as altcoins explodem insana, bizarramente. Agora nós chegamos no momento do vídeo que vocês esperavam. Quais altcoins eu devo estar posicionado para aproveitar a Alt-Season, meu pitch? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu olho pelo menos 3 aspectos antes de entrar um projeto: narrativas, catalisadores e a capacidade dos projetos atrair a atenção do varejo. Em outras palavras, eu pergunto se a altcoin que eu estou querendo entrar está dentro de uma narrativa com potencial de crescimento, como por exemplo Real World Assets, inteligência artificial, restaking, enfim, para citar apenas algumas narrativas que eu tenho acompanhado. Eu também pesquiso para entender se aquele projeto tem algum catalisador positivo que pode destravar uma valorização. Isso inclui alguma atualização, parcerias, novos produtos, enfim. E por fim, se o projeto daquele token é simples o suficiente para atrair a atenção do varejo, se ele resolve um problema fácil de entender pela maioria das pessoas. Isso faz com que a tomada de decisão para a compra do token pelo varejo seja mais simples possível de ser feita, o que aumenta ainda mais a entrada de muito dinheiro no projeto. Afinal, as pessoas tendem a investir naquilo que elas entendem. Tenham sempre isso em mente. Olhando apenas para esses 3 aspectos, já é possível perceber se existe chances de uma criptomoeda valorizar. Tudo o que foi dito aqui é fundamental para entender melhor quando acontecerá a altcoin season. Estar atento aos
sinais que destaquei poderá colocar você à frente da maioria do mercado. Se você gostou desse conteúdo e quer saber com mais detalhes sobre quais criptomoedas possuem maior potencial de valorizar na próxima alt season, eu te sugiro que você continue acompanhando as minhas redes sociais para mudar de vida e ganhar muito dinheiro com esse momento de mercado. Não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, se inscrever no canal do Piteira e ativar o sininho se você gostou desse conteúdo. Tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus, o King de tudo. É isso, meus pitch. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.